Queria saber como que você tem visto essa recuperação forte aí das grandes economias, como isso acaba impactando aqui no Brasil, né? Inclusive nessas estratégias que a gente tem comentado aí de alocação, de diversificação, como que essa balança pesando mais para o exterior acaba mexendo com a gente por aqui? Ótima pergunta, Felipe. De fato, China e Estados Unidos têm mostrado perspectivas de recuperação excepcionais nesse momento pós-pandemia, né? A China, ela foi talvez o país menos afetado pela pandemia no ano passado, conseguiu controlar bem o vírus e acabou tendo um impacto relativamente pequeno na economia, uma das poucas economias grandes que acabou crescendo no ano passado, e esse ano, como você bem observou, tem uma expectativa de crescimento de mais de 8%, se a mediana aí das expectativas prevalecer. Então, a China é realmente um polo de crescimento, um motor de crescimento mundial muito importante, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, esse ano também, como você mencionou, expectativa de crescimento de 6,5%, algumas casas falando até 7% de crescimento para os Estados Unidos, realmente um crescimento excepcional. Agora, a forma dos Estados Unidos foi um pouco diferente da China. Os Estados Unidos foram bastante afetados no ano passado, mas essa recuperação é fruto de uma combinação bastante eficiente de um programa de estímulos monetário e fiscal muito fortes, talvez um dos mais importantes do mundo, e também um programa de vacinação de muito sucesso, quer dizer, uma velocidade de vacinação muito rápida nos Estados Unidos, mais de 40% da população já está vacinada. Isso tem permitido que a economia americana reabra numa velocidade maior do que a Europa, por exemplo, América Latina, mesmo o caso do Japão. Então, os Estados Unidos e a China são os dois principais motores do crescimento econômico para o 2021 e 2022. Como é que isso afeta investimentos? Primeiro, os investidores que estão buscando rentabilidade em investimento em ações, por exemplo, eles querem, em geral, estar investidos no longo prazo nas regiões onde tem maior crescimento, tem maior dinamismo de economia, as economias são mais dinâmicas. Então, esses investidores vão buscar oportunidades tanto nos Estados Unidos quanto na China ou dentro do ecossistema que a China criou em torno dela, né? A China e mais alguns países em torno dela que criaram esse ecossistema industrial de exportação, importação e exportação e que demonstram um dinamismo muito forte. Então, esses países são as regiões que mais atraem tanto investimento direto como investimento de portfólio, principalmente nessas oportunidades de renda variável, né? Isso acaba, obviamente, tirando um pouco do interesse do investidor por outras partes, outras geografias que exibem dinamismo inferior, como é o caso do Brasil, por exemplo. Se a gente for olhar o Brasil como mercado emergente, mostra aí uma perspectiva de crescimento econômico muito aquém, não só da China e Estados Unidos, né, que são países especiais aí nesse caso, mas mesmo na média dos países emergentes, né? O Brasil, quando você contrasta o crescimento esperado para o Brasil com outros países emergentes, a gente não vê razão do investidor ficar tão entusiasmado em buscar um investimento de longo prazo no Brasil. Por que o investidor compra ativos brasileiros? Ele compra porque ele, em algum momento, acha que os ativos aqui estão tão baratos que podem eventualmente valorizar um pouco. Mas como posição de longo prazo, realmente os investidores eles têm buscado essas regiões mais dinâmicas, Estados Unidos e China, no caso, em especial China, que são os dois destinos mais importantes aí de fluxo de investimento direto e de portfólio nos últimos meses. Tá?